Esse é o rio Elba, aqui na cidade de Dresden. Dresden é uma cidade alemã que ficou marcada durante a Segunda Guerra Mundial pelo bombardeio que aconteceu no centro da cidade, que foi totalmente destruído, e a temperatura ali chegou a quase 1000 graus centígrados. As pessoas buscavam proteção nas águas do rio, mas mesmo assim, mais de 40 mil pessoas perderam suas vidas durante o bombardeio de Dresden, que até hoje causa polêmica. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a cidade de Dresden e o bombardeio. Dresden fica na região da Saxônia, próxima à fronteira com a República Tcheca, e é uma cidade que por muito tempo foi considerada o berço cultural da Alemanha. Tanto é que ela era chamada de a Florença do Elba. Ali as manifestações artísticas, culturais aconteciam com muita intensidade, até o fatídico dia de 13 de fevereiro de 1945, quando ocorreu o bombardeio, que é o tema do nosso programa de hoje. A capital da Saxônia era chamada de Florença do Elba, como eu disse, por conta da influência barroca, ou seja, as construções tinham todo um estilo barroco e eram muito bonitas de se ver. A igreja de Frauenkirch, a igreja de Nossa Senhora, é uma das grandes atrações turísticas de Dresden. A igreja original foi construída entre os anos de 1726 e 1743. O órgão da igreja foi inaugurado por ninguém menos que Johann Sebastian Bach, o primeiro artista a tocar essa peça. Martim Lutero também pregou na Frauenkirch, não é à toa que a sua estátua está bem em frente à igreja. Além da Frauenkirch, Dresden tem outras atrações turísticas muito interessantes, como o Palácio Real de Dresden, a Opera House e o mural de Fürstenzug, a procissão dos príncipes, como é chamado, que é o maior painel de azulejos do mundo. Apesar da violência do bombardeio de Dresden e do calor de mais de 1000 graus que atingiu o centro da cidade, algumas obras sobreviveram, como este belíssimo mural em porcelana. É o maior mural do mundo em porcelana, com 103 metros de extensão, e retrata a cavalgada dos príncipes e reis, barões aqui dessa região da Saxônia. E esse mural sobreviveu ao bombardeio da Segunda Guerra, em janeiro de 45. Mesmo com as altas temperaturas, os azulejos resistiram. Após a guerra foram limpos e estão aí atraindo os olhares de muitos turistas, né? O maior mural do mundo em porcelana. Aqui ao lado a gente tem a igreja católica chamada de Igreja da Corte, ou Igreja dos Reis Católicos. Ela foi danificada na guerra, mas uma parte foi totalmente restaurada e também está aí atraindo os olhares dos turistas. Vamos continuar caminhando por Dresden e mostrando os efeitos do bombardeio. Por sua localização geográfica, Dresden também atraiu os governantes, que viram dali uma ponte, um ponto de partida para o leste. Foi em Dresden que Napoleão Bonaparte, por exemplo, concentrou as suas tropas para invadir a Rússia. E foi também em Dresden que as tropas alemãs se aglomeraram, se prepararam para invadir a Rússia em 1941. No entanto, apesar dessa localização geográfica estratégica, a cidade não possuía nenhum alvo militar em potencial. Ali não haviam fábricas, não haviam quartéis. O máximo que poderia ser usado como alvo num eventual ataque seria o entroncamento ferroviário que partia para o leste daquela cidade. Com isso, a população se sentia um tanto quanto tranquila. Ela não havia sido atacada até o final de 1944.
E corria entre os locais a ideia de que Dresden não seria atacado pelos aliados porque os ingleses adoravam passar as férias na cidade antes da Segunda Guerra, o que é um fato. Mas, no entanto, Dresden estava no alvo do comando de bombardeiros de Londres. Noite de terça-feira de carnaval, fevereiro de 1945, quase no final da Segunda Guerra, com as tropas alemãs sendo obrigadas a recuar diante da ofensiva dos aliados, especialmente dos soviéticos, não havia ambiente para se festejar na cidade, às margens do rio Elba. Mesmo assim, o rádio transmitia músicas e amenidades. De repente, as sirenes de alarme de Dresden soaram, e poucos minutos depois, a cidade se transformava numa enorme fogueira. Nunca o termo quarta-feira de cinzas definiria tão bem o dia seguinte em Dresden. Cinzas e escombros. Era tudo que restara de uma das mais belas cidades da Europa. Em apenas uma noite, os bombardeiros americanos e britânicos deixaram rastro de destruição, dezenas de milhares de mortos e 15 quilômetros quadrados de patrimônio histórico e cultural transformados em montes de entulho. Essa é a ponte mais antiga de Dresden, sobre o rio Elba, a única que sobreviveu aos bombardeios de 1945. O rio foi o refúgio de muitas pessoas, porque a temperatura no centro da cidade era insuportável. Muitos mergulhavam no rio para se salvar. A ponte está intacta até hoje, como uma testemunha daqueles dias temíveis. O restante ficou tudo destruído. Mas hoje Dresden renasceu, e renasceu das cinzas praticamente. Mas está forte, pungente, recebe milhares de turistas todos os dias. Continua a ser a Florença do Leste, continua a ser um berço de cultura. Temos aqui a ópera, temos aqui as igrejas famosas, estúdios de artistas, e a cidade segue em frente, deixando para trás seu passado trágico. O que aconteceu em Dresden foi considerado por muitos um crime de guerra. Mas o mais importante é que a cidade renasceu. O bombardeio de Dresden é um tanto quanto polêmico. Os britânicos e os americanos são acusados de terem cometido um crime que jamais foi a um tribunal para julgamento como crime de guerra. No entanto, os números assustam. Mas o bombardeio de Dresden foi apenas mais uma missão na sistemática destruição das cidades alemãs imposta pelos aliados, principalmente a partir de 1943. O bombardeio das cidades alemãs na Segunda Guerra, durante 5 anos, não tem paralelo na história. Junto com a fuga e a deportação das populações que habitavam a região ocidental do Reich, foi a maior catástrofe ocorrida em solo alemão desde a Guerra dos 30 anos. Mais de 1.000 cidades e aldeias foram bombardeadas. Cerca de 1 milhão de toneladas de munição explosiva e incendiária foi lançado sobre 30 milhões de civis, sobretudo mulheres, crianças e idosos, causando mais de 500 mil vítimas e a perda irreparável do patrimônio cultivado pelas cidades alemãs desde a Idade Média. Esse ataque sistemático foi uma reação, obviamente, à blitz que os alemães fizeram sobre cidades europeias como Roterdã, Londres e tantas outras. O que, no entanto, não apaga o que foi feito contra a população de Dresden. Como a história é escrita por quem vence as guerras, essa é uma das páginas da história que ainda precisa ser estudada, debatida, principalmente para que não aconteça novamente. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Esse ataque a cidades e quarteirões civis deveria abreviar a guerra, por incidir sobre a vontade de lutar. E essa estratégia foi chamada de bombardeio moral. Civis não constituem alvos militares, mas quando fabricam material militar e residem nas proximidades das áreas de produção, o enfoque é outro. Na guerra entre nações industrializadas, toda a indústria é bélica. Quem mora e trabalha ao seu redor também participa da guerra, produzindo armas e consciências bélicas. O bombardeio estratégico considera que as áreas ocupadas por essas fontes de poderio bélico
constitui campos de batalha recuados. Entre 1940 e 1943, desenvolveu-se a ideia da aniquilação de espaços terrestres a partir do ar, assim eliminando os meios e a vontade necessários à continuidade da guerra. Mas essa ideia, essa justificativa não passou de uma ilusão. O território alemão teve que ser conquistado metro a metro pelas tropas terrestres. Então o bombardeio praticamente serviu, além de diminuir o potencial industrial da Alemanha, serviu apenas para ceifar vidas inocentes. E o ataque a Dresden é simplesmente a síntese disso tudo, um ataque inútil, desnecessário, quando a guerra já se aproximava do final. Em 1945, no dia 13 de fevereiro, aconteceu o primeiro ataque, quando 245 Lancasters, que são bombardeiros da 5ª Frota Britânica, decolaram em direção à cidade à beira do rio Elba. A cidade então contava com 630 mil habitantes e ainda abrigava um grande número de centenas de milhares de refugiados. Há uma polêmica sobre o número final de pessoas que foram vitimadas em Dresden por esses ataques, tanto os britânicos, que aconteceram a partir da noite do 13 de fevereiro, e durante o dia a cidade continuou a ser bombardeada pelos bombardeiros americanos. Mas estudos mostram também que os refugiados que estavam temporariamente abrigados ao redor de Dresden ou dentro da cidade não foram contabilizados, e esse número pode subir para mais de 100 mil pessoas vitimadas nesse ataque. A verdade exata ainda é motivo de polêmica. O fato é que Dresden não exercia nenhuma atração econômica ou estratégica para merecer um bombardeio desse porte, pois a guerra já estava próxima do seu final e o desfecho já era previsível no início de 1945. No entanto, na noite do 13 de fevereiro, às 21h39, as sirenes antiaéreas soaram na cidade. Cerca de 3 mil bombas explosivas de alta capacidade e 650 mil bombas incendiárias choveram sobre a Florença do Elba. Tudo isso em apenas 23 minutos. O centro da cidade virou um mar de chamas. O brilho era tão intenso que pilotos britânicos relataram que a 300 quilômetros de distância e a 6.700 metros de altitude era possível ver Dresden em chamas. O calor atingiu temperaturas tão altas, cerca de 1000 graus centígrados, que era capaz de derreter o vidro das janelas. 2 ondas de ataques noturnos britânicos e uma subsequente onda de bombardeiros diurnos americanos arrasaram cerca de 15 quilômetros quadrados da cidade. Uma das razões de que o efeito do bombardeio de Dresden foi tão mortal são as ruas estreitas, como essa que ainda existe aqui em Dresden e que na época todo o centro de Dresden era feito com ruas estreitas e casas de madeira. Então o fogo se propagou violentamente porque o vento canalizava por essas ruas, virando ruas de fogo. E a devastação foi ainda maior. Hoje poucas ruas sobrevivem estreitas como essa. Se você olhar bem aqui ao lado, tudo já se abre em ruas mais largas, como essa movimentada avenida. E bem nessa esquina a gente tem o Emil Heimann. O que é isso? É o famoso bolo de Dresden, uma iguaria que você só encontra aqui e que vale a pena comprar. Eu vou pegar o meu. Em seu livro O Incêndio, de Jörg Frederick, livro lançado no Brasil pela editora Record, o autor explica a sistemática do bombardeio. O que os britânicos e os americanos faziam, o que eles desenvolveram como técnica de ataque a cidades. Eles dividiam as esquadrilhas de aviões em setores. A primeira leva lança bombas de concussão, de impacto, e elas abrem crateras nas ruas, cortando todo o sistema hidráulico da cidade e provocando, obviamente, muitos danos. Misturado com essas bombas de concussão, os britânicos e os americanos também jogavam pequenas bombas incendiárias de fósforo e ao atingir o solo e as casas, as residências, elas iniciavam pequenos focos de incêndio.
E aí você tem as cidades centenárias, quase que milenares alemãs, com o seu centro todo construído de madeira, aonde as ruas estreitas canalizam a corrente de ar. Então os focos de incêndios provocados por esses bastões incendiários rapidamente se espalhavam, e aí o fogo tomava conta da cidade. Misturados com essas bombas, eram lançadas também outras bombas com dispositivos de tempo, com temporizadores, para explodir 15, 20, 30 minutos após os incêndios começarem, porque aí os bombeiros as pessoas estariam tentando apagar os incêndios, e essas bombas de fragmentação, então, seriam detonadas, causando mais mortes ainda entre a população da cidade-alvo. Realmente uma técnica industrial e perversa de aniquilar pessoas. Até então, a outrora cidade residencial dos príncipes saxões só conhecia os horrores da guerra através de relatos de soldados e refugiados alemães, que fugiam da ofensiva soviética no leste e acreditavam terem encontrado em Dresden um local seguro. Quase nada do centro histórico de Dresden sobreviveu. Do conjunto Zwinger, da ópera Semperoper, da galeria de artes do teatro Schauspielhaus, assim como a Frauenkirche e as obras do mestre barroco George Barr, que com sua cúpula de pedra se sobressaía na silhueta da cidade, tudo foi destruído. Quando as bombas caíram sobre Dresden, o Exército Vermelho, comandado pelo general Zhukov, o general russo, estava a apenas 85 quilômetros da cidade. No entanto, o comandante dos bombardeios britânicos, chamado de Bomber Harris, afirmou, após a Segunda Guerra Mundial, que não se arrependia de ter ordenado essa ação em Dresden e que, se fosse necessário, ele faria novamente. Hoje, Bomber Harris tem uma estátua em Londres, mas até hoje suas ações são polêmicas e são muito questionadas pelos próprios ingleses. A reconstrução de Dresden só foi concluída em 2012. De 1945 até 1991, a cidade ficou sob o controle soviético na Alemanha Oriental. Prova disso é esse mural, uma das poucas marcas do período soviético que existe aqui em Dresden. Após a queda do Muro de Berlim, a unificação alemã, foi então o governo alemão investiu na reconstrução de Dresden, e locais como a Frauenkirche e outros pontos foram totalmente reconstruídos. Mas durante muito tempo tudo ficou como uma lembrança do passado de Dresden. Hoje a lembrança se limita àquele mural socialista, comunista, soviético. Enquanto que a cidade está totalmente restaurada, como você pode ver nesse belo cenário para fazer uma caminhada. Dresden ainda seria atacada mais 3 vezes até o final da guerra. Após o armistício, Dresden ficou no setor oriental, ou seja, na Alemanha Oriental. Foram os soviéticos que lideraram então a reconstrução de Dresden. Após a guerra, o líder comunista Walter Ulbricht sonhava em fazer de Dresden uma cidade modelo do urbanismo socialista, com avenidas largas e lugar para grandes manifestações públicas. No entanto, historiadores, urbanistas e defensores do patrimônio cultural se opuseram, pois desejavam a reconstrução da cidade barroca, o que em parte foi conseguido. Ao menos os principais prédios do centro antigo e que compunham a famosa silhueta da cidade, hoje estão novamente de pé. Em agosto de 1945 já havia começado a reconstrução dos prédios antigos, como o conjunto Zwinger, o teatro Schauspielhaus e também a Semperoper, a ópera. Mas a igreja Frauenkirche, o ponto principal de Dresden, porém precisou esperar. Em um período em que muitas igrejas eram demolidas pelos comunistas na Alemanha Oriental para dar lugar a outros prédios, o monte de 13 metros de altura e 22 mil metros cúbicos de entulho e as 2 colunas da igreja que permaneciam de pé foram ao menos mantidos intocados. E com o fim do regime comunista e a reunificação da Alemanha, uma fundação recolheu donativos para reerguer a igreja. E desde então, a esplendorosa construção barroca renasceu, pedra por pedra. A Frauenkirche foi oficialmente reaberta em 30 de outubro de 2005, após 13 anos de reconstrução.
Hoje, o coração de Dresden é essa imensa praça, onde no centro está a estátua de Martim Lutero, pai e fundador do protestantismo, e a igreja Frauenkirche, a igreja de Nossa Senhora, que era católica, hoje ela é uma igreja protestante. Este centro foi todo destruído. A igreja Frauenkirche só sobrou aquela parte lateral que está mais escura, que vocês podem ver. Ela foi toda destruída. Observando as fotos, as imagens da época, é impressionante que hoje ela esteja imponente novamente no coração de Dresden. Uma prova da resiliência do povo alemão, que renasceu das cinzas e fez de Dresden uma cidade novamente referência nessa parte da Alemanha. Você pode visitar conosco Dresden hoje, saber um pouco mais da história trágica, mas também poder respirar essa atmosfera muito gostosa, cultural, uma atmosfera até certo ponto vitoriosa que a gente sente aqui em Dresden. Estar em Dresden é muito agradável, por mais que ela esteja marcada por uma tragédia. Se você quiser visitar conosco no roteiro do leste europeu, estamos já com as vagas abertas e já estão sendo preenchidas. Caso tenha interesse, apresse aí a sua decisão. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui na tela, e garanta o seu pacote na próxima turma. Te espero. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!